E aí pessoal, vamos falar hoje sobre um gibi que ainda não saiu pela Panini? Hoje vamos falar no programinha aqui um review sobre o pior X-Men de todos. Esse gibi é de autoria do Max Bemis e de arte do Michael Walsh. Uma curiosidade, esse aqui foi o primeiro quadrinho escrito pelo esse autor, ele que é vocalista de uma banda de rock. Mas o que trata esse gibi com esse título curioso, né? X-Men, o pior X-Men de todos. Esse quadrinho eu conheci através dos reviews do Thiago Ferreira, lá do Comic Zone. Ele fez reviews dos single issues quando estava saindo e me despertou interesse. E acabei comprando esse trade paperback. Cara, eu acho que tem uns 6 meses, eu acho 7 meses, mas estava pegando poeira lá na estante, né? Resolvi tirar e vamos ler e conferir essa obra. E por que eu vim trazer esse review? Cara, esse quadrinho vai contar a história do Bailey, que é um adolescente, deve ter uns 16 anos mais ou menos, e ele passa por vários dramas adolescentes. O protagonista passa por vários dramas adolescentes e o gibi começa na escola. O Bailey começa conversando com um amigo, e dois amigos conversando na escola. Um dos temas mais prováveis, garotas. E nessa conversa, esse amigo acaba apontando vários motivos de por que várias garotas não ficariam com o Bailey. E a partir dessa conversa, a gente pega já algumas psiques desse protagonista. Ele é um típico nerd, vamos dizer assim, da escola. Sofre muito bullying, essas coisas assim. Ele não tem muita autoconfiança, ele queria se sentir especial, fazer parte de um grupo. Todos esses dramas que muitos jovens passam na adolescência e na escola. Eu acho que esse gibi conversa muito bem com adolescentes, até uns 20 e poucos anos assim. Eu sou um pouco mais velho, mas me pegou porque me remeteu várias lembranças e tal. Eu acho que eu consegui me identificar em algumas passagens, provavelmente nesse começo onde mostra ele na escola e tal, esses problemas que ele passou e acho que muita gente passa. Mas foi legal que eu consegui traçar paralelos também, não só com a adolescência, mas com tudo na vida. Essa questão de ser aceito, essa questão de você querer pertencer a um grupo, não é só de adolescente, eu acho que a gente carrega, acho que pro resto da nossa vida. Óbvio com menos intensidade, mas eu acho que ainda a gente carrega pro resto da vida. E eu acabei me pegando até em questão do canal. Porque o principal problema aqui do personagem é que ele quer se sentir especial. Tipo assim, qual é o que assim que tornaria ele diferente dos outros? Uma característica importante. E eu pensei isso na minha cabeça, eu trouxe um paralelo pro canal. O que o Quarto Mundo tem de diferente? Será que ele tem alguma coisa especial? Será que ele merecia existir? Ou ainda vai acontecer? Essa coisa vai despertar, não sei. Eu acho que eu consegui fazer esse paralelo, eu acho que consegui pensar e isso é muito bacana, né? Eu acho que a gente conseguia trazer aspectos do quadrinho para o nosso dia a dia. Aí acontece um turning point na vida do protagonista. Os pais chamam ele para uma conversa e revela que os dois são mutantes. E logo fica animado, ele acha que também é um mutante e tal, e isso pode ter uma virada na vida dele, dessa questão da perseguição dele por um intuito de vida, um diferencial na vida dele, né? E os pais levam ele para o Instituto Xavier. E lá o Fera vai fazer um exame para descobrir se ele tem um gene mutante e descobrir os poderes dele. Aí que acontece a parte engraçada do gibi. Ele descobre que ele é mutante e que o poder dele é explodir. Aí ele fica animado, caramba, posso causar explosão e tal. Mas logo o Fera acaba desapontando ele porque revela que, tipo, é só explodir. Ele vai explodir e morrer. Então, basicamente, quando ele fosse usar o poder dele pela primeira vez, ele já morreria. Aí isso também me remeteu uma curiosidade, né? A gente que lê gibi de super-herói e tal, e criança, adolescente e tal, a gente pensa, pô, se a gente tivesse superpoder, que superpoder legal seria e tal. E a gente nunca pensa que poderia ser um poder tosco desses, né, gente? Acaba acontecendo uma situação aqui no quadrinho que eu não vou revelar para não dar um spoiler, mas aí ele acaba integrando na escola do Instituto Xavier. E
logo no começo, a Jubileu leva ele para fazer um tour na escola, apresenta alguns amigos, aí a gente vai conhecer alguns coadjuvantes, que é o Rich e a Rags, que vai caminhar junto com o protagonista até o final da história. O Rich logo se torna vou dizer, um arquivilão, um opositor do protagonista, o Bailey, né? E a Rags acaba se tornando uma amiga e até meio que um caso amoroso, assim, por parte do Bailey, né? Aí acaba acontecendo algumas situações dele na escola. Na maioria das situações na maioria das vezes são situações assim de escola mesmo, mas acaba acontecendo com ele em uma certa noite um probleminha e acaba ele corrompendo algumas tentações, vamos dizer assim. Vou deixar uma imagem aí, vocês vão ter mais ou menos ideia do que é, mas eu não quero especificar exatamente o que vai acontecer. Nesse meio tempo ele conhece uma outra garota que não fazia parte do Instituto Xavier e ele acaba levando para a escola e apresentando ao Fera, que é a Miranda. A Miranda tem um poder espetacular, que ela consegue fazer qualquer coisa não existir. Vamos dizer assim. Como é que eu posso explicar? Tem um certo grupo de pessoas, logo a primeira vez que eu acho que aparece, e ela faz as pessoas desaparecerem. E ao mesmo tempo, as pessoas só não desaparecem, elas também saem da linha do tempo, vamos dizer assim, elas deixam de existir para sempre, entendeu? Até no passado. Aí o Fera acaba fazendo um discurso de por que alguns X-Men não podem usar esse tipo de poder, para não alterar a linha do tempo, a cronologia e etc, né? Aí aquela tentação que eu falei com você que ele acabou sucumbindo, acaba ficando meio que com remorso dentro do personagem, e isso caminha até o final, até o último capítulo. E como em qualquer desenho do He-Man, tem lá no final as lições, né? E nos gibis dos X-Men, sempre o ponto forte quando esses dois personagens aparecem são as lições que eles dão, né? Que é o Magneto e o Professor Xavier. Sempre cada um com óticas diferentes sobre o mesmo problema. E os dois aparecem aqui. E com duas mensagens muito fortes e reflexivas, vamos dizer assim. E o Bailey indaga ao Professor Xavier num determinado momento do gibi o porquê das coisas, por que algumas coisas acontecem, se o Professor Xavier tem solução para os problemas do mundo, alguma coisa assim. E o Professor Xavier acaba dando uma lição. Aí o Professor Xavier vem com toda aquela sabedoria inerente ao personagem, né? Dá uma lição no garoto. Ele fala que não tem as soluções para todos os problemas do mundo. O porquê das coisas. Ele sempre tenta fazer o melhor enquanto ele puder. E tentar aproveitar os momentos. Porque foi nesses momentos que ele construiu a família, construiu a escola, as amizades. Essas coisas assim, né, de herói. E, por outro lado, o Magneto também faz uma indagação que eu fiquei pensando também. Eu acho que o poder desses dois personagens, acho que por toda a cronologia dos X-Men, foi fazer a gente pensar. E ao contrário que muita gente pensa que X-Men não é apenas aqueles anos 90 ou é apenas porradaria, não, X-Men tem muito para conversar com a gente. E através desses dois personagens, eles conversaram com a gente através desses 40, 50 anos. E o Magneto faz uma indagação acerca de minorias, né? Muita gente, a gente mesmo, muita gente pela internet defende as minorias, através das redes sociais, tweet e tudo. E essa é a indagação do Magneto. Muita gente twitta, faz indagações nas redes sociais, mas quem realmente faz algo a respeito das minorias, entendeu? Aí que ele fala que quem faz alguma coisa, quem age, são os terroristas, de quem o Bailey acusou o Magneto, os radicais, são esses que colocam a mão na massa e realmente agem, né? Isso ficou aqui na minha cabeça, apesar que eu não concordar da fala do Magneto, faz a gente pensar, e eu acho que foi o intuito aqui desse diálogo. Beleza, dito isto, a gente vai para o último capítulo, e o último capítulo é uma doideira, cara. O último capítulo, eu não sei o que pensar até agora. Acontece várias loucuras e até agora eu não consegui definir se eu gostei ou se eu não gostei. Mas uma coisa a gente tem que admitir, que esse último issue é inesperado. Ele mostra algumas coisas e eu achei uma coisa muito interessante. Uma coisa que tem muito interessante aqui no último capítulo, eu não vou dar muito spoiler, é que a personagem da Miranda, que a gente já viu que é muito poderosa, acaba
explicando algumas coisas sobre a cronologia da Marvel nesses 40 anos aí. Eu achei muito interessante essa passagem, acho que foram umas 2 páginas mais ou menos. Particularmente dessas páginas eu gostei desse último capítulo. Mas o restante eu ainda estou digerindo. Mas eu acho que gostei sim. O Thiago do Comic Zone, que eu falei no começo do programa, que foi quem indicou, ele não gostou do final. E muita gente na internet eu já vi que não gostaram também. Que gostaram mais no início e no final não gostou tanto. Então não vá com tanta expectativa, pode ser que você se decepcione. Apesar de eu ter gostado, entendeu? Por final, eu achei essa obra, acho que uma nota de 0 a 10, uma nota 7, 7,5. Muitas das vezes dentro da obra ela se propõe a ser uma comédia. Tanto que numa parte do gibi, um outro personagem acusa o Bailey de ser apenas um personagem de uma sitcom. E muitas das vezes é isso mesmo. Tem algumas piadas boas, mas não é simplesmente uma HQ de comédia, como por exemplo Inimigos Superiores do Homem-Aranha, que eu acho ótima, do Nick Spencer, que é uma HQ de comédia. Essa aqui tem alguns outros dramas, tem algumas outras passagens. Eu acho que a comédia aqui fica em 30% mais ou menos do quadrinho. Mas infelizmente a Panini não trouxe ainda esse título pra gente, né, aqui no Brasil. Vamos torcer para que uma hora a Panini acorde e traga, ou você pode comprar importado, pode por outros métodos aí que eu não vou dizer, mas você pode. Você pode ler pela Marvel Unlimited também, que é um serviço muito legal de assinatura de HQs da Marvel, cara. Se eu fosse você, dá uma olhada lá também. Então é isso. Vamos torcer para que a Panini traga, para que alcance mais leitores. E comente aí outras séries que a Panini não trouxe ainda, que vocês gostaram e que gostaria que ela trouxesse, né? Então é isso. Aguardem mais reviews. Forte abraço. Valeu!